Em alguns instantes, nós iremos começar o nosso culto. Eu quero te encorajar a usar esse momento como um encontro com Deus. E quando nós encontramos com um amigo, é costumeiro nós deixarmos de lado as coisas que poderiam estar nos distraindo. É o momento de nós podermos estar na sua presença, ouvi-lo, oferecer o nosso louvor. É um encontro com o Deus vivo, que quer muito nos instruir, nos amar, derramar a sua graça sobre nós, mas isso demanda de nós o nosso foco, a nossa atenção. Vamos então colocar tudo de lado e vamos juntos entrar na presença de Deus.
boa noite, meu querido, minha querida, a todos que estão nos assistindo nessa noite. Alegria poder receber a você, a sua família, cada um que estão aqui junto conosco. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as situações. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas nada está fora do controle de Deus. Pensando nisso, meditando nessa verdade eterna, vamos juntos expressar louvor e adoração ao nosso Criador. Maior amor que esse mundo conheceu, por mim na cruz até a morte ele sofreu, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei.
Hola, mi nombre es Jesús David Parra y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Cuando fui pequeño, crecí con mi padre en un hogar disfuncional junto con su esposa. Allí pasé ya la mayor parte de mi niñez. Cuando cumplí la edad de 16 años, mi padre desafortunadamente fue asesinado y eso trajo muchos problemas para mi vida. Yo salí de ese hogar donde él me dejó y empecé a vivir con familiares, con tíos, con tías, pero nunca encontré el lugar que necesitaba para poderme desarrollar como un joven común y corriente. Nunca tuve ese apoyo moral, fraternal, porque mis padres no estaban. Con el pasar de los años caí en el flagelo de las drogas y empecé a caminar ese camino oscuro, camino que conduce únicamente a la destrucción. Al pasar 5 años de estar consumiendo, empecé a vivir en la calle como habitante de calle. Y estando en esa condición, viajé a la ciudad de Medellín, pues me encontraba viviendo mi primera experiencia en la ciudad de Bogotá. Ya estando en la ciudad de Medellín, al pasar más o menos casi los 2 años, conocí a un amigo en la calle que conocía acerca del proyecto PARE. Y un día él me invitó a una reunión y yo fui. Asistí a las reuniones que hacían el proyecto PARE y ese día el Señor tocó mi corazón. Ahí empecé un programa de discipulado junto con los líderes que lideraban en esa época la fundación y el Señor empezó a hacer una obra muy bonita en mi vida. Al pasar los 3 meses tomé la decisión de internarme y se me dio la oportunidad. Y doy gracias al Señor por esa gran oportunidad y por los líderes que me dieron la oportunidad de poder internarme. Hice un proceso el cual no fue fácil los primeros 6 meses. Fueron momentos muy difíciles de confrontación, de culpa, por muchas cosas que uno hace que están mal. Y también de perdonar a los demás y perdonarme a mí mismo. Al pasar los 9 meses tomé la decisión de que el Señor Jesucristo fuera el Señor y Salvador de mi vida y entrara a mi corazón. Y le dije al Señor que me salvara y que me rescatara. Y el Señor vino a mi vida y al pasar el tiempo, ya a los 24 meses de proceso, 12 en la fundación y 12 ya en resocialización, el Señor me mostró cómo me había libertado de las drogas. Y fue una experiencia muy linda. Me sentí libre y volví a sentirme amado como hacía muchos, muchos años no me sentía amado. Eso trajo mucha felicidad a mi corazón y estoy muy agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Al pasar el tiempo, también allí en la fundación tuve la oportunidad de estudiar y estudié para convertirme en formador terapéutico y ayudar a otras personas en diferentes instituciones, a otras personas que quieren también salir de las adicciones. También el Señor suplió nuevamente un trabajo para mi vida y empecé a tener una vida laboral, una historia laboral y una educación. El Señor hizo todas esas grandes obras en mi vida. También en la fundación conocí a la mujer que se convertiría en mi esposa y hoy en día ella es mi esposa. Su nombre es Elizabeth y tenemos un hogar ya hace 4 años juntos. También tenemos un niño que Dios nos ha regalado y el último regalo que el Señor nos dio, que supimos hace 2 meses atrás, es que tenemos pronto a nacer a otro hijo para nosotros, que también el Padre nos lo ha dado y ha sido un regalo que Él nos ha dado. No podemos dudar que el Señor usa la Fundación PARE y el proyecto PARE para bendecir y salvar a muchas personas que se encuentran en condiciones de necesidad, en condiciones de adicciones y quieren salir de ellas, en donde el Señor aquí en la Fundación brinda las herramientas y su amor y su misericordia para esas personas que lo están buscando. Aquí en Medellín, Dios está orando y hoy en día yo me encuentro trabajando como un misionero autóctono de la Junta de Misiones en la Fundación PARE, ayudando a otras personas. Y ha sido de gran bendición junto con mi esposa. Así que puedo decir que Dios está salvando vidas y está obrando en la ciudad de Medellín, Colombia, a través del ministerio y Fundación PARE. Les envío un cordial abrazo y el Señor y su paz siempre los acompañe a cada uno de ustedes. Un abrazo. Dios les bendiga. Nós acabamos de assistir um vídeo que o David Parra fala um pouco sobre a sua história de conversão, de resgate, de toda uma vida entregue às drogas, mas hoje
Deus tem feito uma transformação no coração, na vida, na estrutura deste homem, casado com a Elizabeth, juntos pais do pequeno Lior David, e é uma alegria poder ver esta família servindo a Deus ali em Medellín, Colômbia. De fato, a Fundação Pare é um projeto que é mantido pela nossa Junta de Missões Mundiais. Ali naquela cidade de Medellín, eles estão ali atendendo a população mais carente daquela cidade, pessoas que estão em situações de risco, gente que precisa do amor de Cristo em suas vidas, muitos que vivem nas ruas da cidade e que precisam não apenas de um auxílio físico e material, mas também precisam do Evangelho. O próprio Jesus David foi resgatado desta realidade e hoje contou a sua história para nós. A nossa Junta de Missões Mundiais, ela trabalha com um conjunto de ofertas de todas as igrejas da nossa denominação e uma vez por ano se arrecada um montante para poder aplicar nos próximos 11 meses do ano para todo o trabalho missionário espalhado no mundo inteiro. Na verdade, nós temos os números, são mais de 2.000 missionários vinculados à nossa junta. Alguns deles são da nossa pátria, do nosso país, são brasileiros que se deslocaram pelo mundo, e outros são o que chamamos de missionários da terra. São gente que é oriunda de cada país, mas que tem um vínculo com a Junta de Missões, tem uma parcela do seu sustento junto com as igrejas locais de cada país, e eles também, então, estão engajados em propagarem o Evangelho. Nós temos tido o privilégio de, então, contribuir para a nossa junta, e se você gostaria de fazer uma contribuição, você poderá usar o fundo missionário durante esse mês de março. Qualquer contribuição terminando no 0,30 já vai ser destinado como oferta para a Junta de Missões Mundiais da nossa denominação. Contribui com alegria, sabendo que os seus recursos serão bênção nas mãos de Deus. De fato, nós temos também o privilégio de contribuir para a nossa igreja em todo o seu sustento local, todos os ministérios e tudo que nós também alcançamos aqui a partir da nossa igreja. Momento de dízimos é justamente voltado para isso. Você podendo tirar daquilo que Deus tem dado para você para contribuir para a sua obra. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, nos lembra que nós não precisamos mais preocupar com que nós iremos vestir, o que iremos comer e beber, qual será todo o cuidado das nossas necessidades básicas. Deus já conhece essas coisas e já fornece isso para nós. O que é dito para nós no versículo 33 é: busquemos primeiro lugar o reino de Deus, e essas outras coisas nos serão acrescentadas. Você crê nisto? Eu creio nisso, pois é a palavra de Deus. Certamente Deus tem fornecido tudo o que nós precisamos para que nós possamos focar primeiramente o seu reino e contribuir com alegria. Vamos fazer isso nesse momento, usando da alegria que Deus tem colocado nos nossos corações, tirando da abundância que veio da mão dele. Vamos contribuir com generosidade e com alegria. Here I stand.
Vamos orar. Ó Pai, nós queremos te agradecer. Um privilégio grande de poder ofertar para o seu reino, de entender que os recursos que foram confiados a nós serão usados por ti para a honra e glória do teu nome. Ó Pai, nós nos emocionamos ao conhecer um pouco a história de Jesus David e a sua esposa Elizabeth, o seu pequeno filho. Confiamos nas tuas mãos essa família querida e pedimos, Senhor, que continue a usar as suas vidas para propagar o grande poder transformador que há em Jesus Cristo. Nós também colocamos nas tuas mãos a Fundação Pare, na cidade de Medellín, na Colômbia, e todos os seus esforços para impactar a população mais carente daquela cidade, gente que precisa do seu toque, da tua restauração e resgate de situações de miséria, de vício e de tantas outras situações que envolvem as suas vidas. Que o teu poder possa atingir muitos e que as nossas orações possam contribuir ao longo desses dias para o sustento também espiritual de toda aquela obra. É isso que nós pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, a tua bondade libertas meu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Como dá para ver, nosso culto
noturno, que seria presencial, tem sido suspenso. Na verdade, o culto não apenas de hoje, mas da semana que vem, dia 14, também será apenas culto virtual. Isso em virtude da multiplicação de casos de Covid aqui em toda a nossa região, inclusive até alguns casos surgindo entre membros e amigos da nossa igreja. E nós queremos, com toda a prudência, com toda a cautela, com todo o amor, pensando na sua segurança, nós então tomamos a decisão. Então, este domingo já ficou óbvio, mas no domingo também não haverá culto presencial. Você poderá sempre nos assistir aqui no nosso canal do YouTube. Também eu quero lembrar que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, você que é mulher. Que Deus continue a abençoar a sua vida, a segurar o seu coração na palma das suas mãos. E pensando em você, querida, nós preparamos uma entrevista especial no nosso canal IBC TV, nosso canal no YouTube, uma entrevista com a nossa própria Ruth Salviano. Ela que é autora e tem feito inúmeras pesquisas, produzido vários livros em torno do impacto feminino na história da igreja, e ela está sendo entrevistada amanhã. Não perca, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, entrevista com a Ruth Salviano, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu também quero lembrar que nós temos uma nova série toda quinta-feira, a partir das 19h30, Como Resolver o Seu Maior Problema. E é uma série voltada para os que não frequentam a nossa igreja. Gente, talvez que você conhece, familiares, amigos, gente do seu convívio, você pode e deve convidar para vir assistir a nossa programação, que é feito com essas pessoas em mente, com todo carinho, e ainda com a oportunidade de uma sala de bate-papo no final. Então não perca, traga a gente consigo, convida todos que você puder, e vamos estar nos reunindo quinta-feira, às 19h30, nas próximas 4 semanas ainda, nós teremos ainda essa série. É uma série espetacular, você não quer perder, certamente os seus amigos também irão gostar bastante.
Te agradeço, mulher, por ser corajosa, unir quando for preciso e corrigir ensinando com amor. Te agradeço, mulher, por ser esposa, dona de casa e exemplo de cristã. Te agradeço, mulher, por ser profissional, comprometida e fiel à palavra de Deus. Te agradeço, mulher, que sorri mesmo querendo chorar e se alegra mesmo estando triste e se ajoelha mesmo estando frágil. Te agradeço, mulher, por ser mãe, protetora e que ora sem cessar pelos seus filhos. Agradeço, mulher que ora, agradeço, mulher que espera, agradeço, mulher que confia. Sim, somos todas mulheres. Parabéns, Dia das Mulheres. Nós temos o privilégio de poder entrar na presença de Deus com as nossas petições, com tudo que está nos nossos corações. Momento de oração que antecede agora a mensagem. Nós queremos elevar os nossos corações e pensamentos para Deus, primeiro para que Ele abra os nossos ouvidos físicos e espirituais por tudo que iremos ouvir daqui a instantes e também apresentar algumas das necessidades que nós, como família e nós, como amigos aqui da IBC, temos a apresentar. Você faça a sua oração e acompanhe enquanto eu também faço essa oração para todos nós. Oremos. Pai Santo e querido, nós temos clamado ao longo desses dias pela nossa nação. Nós entendemos, Senhor, junto com o resto do mundo, os dias que são tão difíceis. Agora, nessa fase vermelha, entendemos que a dificuldade econômica se multiplicou para muitos do nosso meio. Muita gente, Senhor, que depende do dia a dia, do funcionamento dos seus negócios, das vendas, do giro comercial. E nós queremos colocar, Senhor, agora nas Tuas mãos, cada membro, cada família da nossa igreja, os seus amigos e, por extensão, as suas famílias que dependem das suas atividades seculares, profissionais e comerciais. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, cada situação. Venha suprir, Senhor, a partir da Sua benevolência, da Sua abundância. Use, Senhor, de vários meios. Dê também novas estratégias e novas saídas para que cada família e cada empresa, cada setor comercial tenha ali como ainda estar exercendo atividades, mesmo em meio a esta fase que é tão difícil, Pai. Colocamos então nas Tuas mãos, confiantes, que, como nós vimos em Mateus 6, 31 a 33, que Tu não deixas faltar sobre as nossas mesas aquilo que nos é necessário. O sustento físico e material sabemos que vem de Ti, vem então suprir essas necessidades. Ampliamos isso, Senhor, e pedimos pela nossa nação. Da mesma forma, esteja cuidando, Pai, de tudo e de todos,
debaixo do teu poder, do teu amor, esteja também elucidando, Senhor, os poderes governamentais em todas essas decisões. Não são fáceis, não são decisões muitas vezes populares. Há quem concorda, há quem discorda. É tão difícil acertar. Muitas vezes são decisões politizadas, mas outras vezes são decisões conscientes e na busca de melhores soluções. E nós também pedimos, Senhor, que a tua poderosa mão esteja repousando sobre nós e esta nação. Agora, Senhor, venha a comunicar a sua palavra aos nossos corações. Faça, Pai, com que nós estejamos inteiramente tomados pela exposição da sua palavra e que faça a diferença em nossas vidas. Venha transformar a nossa maneira de pensar, que, por sua vez, irá influenciar a nossa maneira de agir e ser dentro deste momento, para que nosso testemunho, marcado pela a certeza da presença de Jesus em nossas vidas, faça grande diferença na vida das pessoas que nos observam. Use esse momento para falar para nós, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, começo hoje uma nova série, Academia da Alma. Quero convidá-lo para matricular-se numa academia diferente, numa academia espiritual, na Academia de Deus. Tudo começa e termina em Deus. Tudo começa na decisão que nós tomamos de servir a Deus, de seguir a Deus. O texto de hoje é 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 a 12. Eu leio na Nova Versão Transformadora o texto que diz o seguinte: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Queridos, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, seu pupilo, aquele a quem ele amava, estava capacitando para o ministério, ele diz: exercite-se na devoção. A palavra exercitar-se diz respeito ao mundo dos esportes, e ele fala aqui, o exercício da devoção, ou outras traduções dizem, e eu vou usar essas palavras aqui de maneira intercambiável, piedade. Exercitar-se na devoção ou exercitar-se na piedade. Como diz palavra do mundo dos esportes, a palavra exercitar-se é de onde vem a palavra ginásio, é gimnase, é praticar exercício, de onde usamos a palavra ginásio, a palavra treinar, a palavra exercitar-se, uma referência ao treinamento dos jovens para as competições da época, de onde, como disse a você, vem a palavra ginásio. Lembrar que Paulo escreve num contexto grego, naquele mundo grego, o esporte era muito valorizado. Os gregos inventaram as Olimpíadas em 776 a.C. O apóstolo Paulo também, nessa época, conhecia alguns jogos, chamados jogos istmos. Eram jogos ali na região de Corinto, também de alguns de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, ou 5 em 5 anos, mas de tempos em tempos havia esses jogos. Então, o exercício físico era muito valorizado. A Grécia, berço da filosofia, do conhecimento, mas também berço dos esportes, do valor do exercício físico. E é interessante, a palavra usada aqui para falar traduzida como devoção ou piedade, é uma palavra que é colocada em oposição a uma outra palavra que é traduzida como religião. Então, de um lado,
o apóstolo Paulo coloca a palavra piedade ou devoção, e essa palavra, diz os estudiosos, se contrasta com a palavra religião. Por quê? A palavra devoção se refere a uma vida real, verdadeira, vida espiritual com Deus, e a palavra religião, apenas a observância de cerimônias religiosas, que podem ser realizadas pela carne. Então o apóstolo Paulo nos convida não para atos de religiosidade, de cerimônias, de legalismo, não, ele convida-nos, ele nos desafia, e a começar por Timóteo, e hoje nos nossos dias a nós, para nos exercitarmos na devoção, isso é, termos um relacionamento real, vital, profundo com Deus. Jerry Bridges traduz devoção como sendo uma atitude pessoal para com Deus que resulta em ações agradáveis a Ele. Eu queria que você levasse para casa, guardasse para a sua vida, particularmente quando você coloca isso em prática, essa definição. O que é devoção? O que é piedade? É uma atitude pessoal para com Deus que resulta em ações agradáveis a Ele. Veja como é prático. É uma atitude que resulta em ação. Uma atitude para com Deus que resulta em ações agradáveis a Ele. E aí eu digo a você, não se refere apenas a um sentimento. Por exemplo, quando participamos de um culto, louvamos a Deus, ouvimos uma mensagem, não é apenas um sentimento daquele momento. Também não é apenas, queridos, a nossa vida devocional, a gente usa como vida devocional. Inclui, mas não se restringe, a leitura da Bíblia e oração. Exercitar-se na devoção, na piedade, é muito mais amplo. Abarca toda a nossa vida. Devoção, piedade é a esfera na qual nós devemos viver. William Law diz que piedoso ou devoto é aquele que considera a Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, tudo realizando em nome de Deus e para a glória de Deus. Que definição maravilhosa! Devoto e piedoso, que deve ser o nosso alvo de vida, é aquele que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, tudo realizando em nome de Deus e para a glória de Deus. Eu poderia dizer para você então, devoto é aquele que tem Deus no centro da sua vida, porque dessa decisão depende a eficácia das outras decisões na área financeira, na área dos relacionamentos, na área, por exemplo, também do próprio ministério. Toda e qualquer decisão da nossa vida vai depender do nosso grau de compromisso com Deus, Deus no centro da nossa vida. O apóstolo Paulo escreve então, falando de devoção, como não alguém que apenas está ocupado com a obra do Senhor, porque isso é ministério e é muito importante, é parte da nossa vida piedosa e devota, mas não é alguém apenas ocupado na obra do Senhor, é mais também do que apenas o caráter cristão, é a totalidade da vida cristã. Devoção a Deus é uma vida, é uma atitude que resulta numa vida agradável a Deus. Devoção sempre é devoção em ação. E minha palavra hoje para você, a minha pergunta é a seguinte: como é que se desenvolve essa vida devota, essa vida piedosa? Eu quero compartilhar com você algumas verdades que nós precisamos ter à nossa frente, devemos considerar quando decidimos assumir o compromisso de uma vida devota e piedosa. Algumas verdades que devem estar bem claras na nossa mente, que eu quero usar para você como um estímulo, para você decidir hoje ter uma vida em 2021, a começar em 2021, uma vida devota, uma vida mais piedosa com o Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, não considerou como um fato dado, e olha que Timóteo era consagrado, ele não considerou como um fato dado que Timóteo estava completamente devotado ao Senhor. Esse jovem, que você lembra da história, chamou a atenção de Paulo, e Paulo o levou nas viagens missionárias, o convidou para ser companheiro de viagem. Agora Paulo escreve, e Timóteo, primeira e segunda carta, ele escreve para falar de como agir no ministério. Mas nesse texto, Paulo vai ao centro da vida dizendo assim: Timóteo,
o teu ministério depende da sua atitude para com Deus. Queridos, a nossa vida é assim. O nosso ministério, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, todas as áreas da nossa vida dependem da nossa atitude para com Deus. Optar, decidir por uma vida devota vai impactar todas as áreas da sua vida. Israel Belo de Azevedo tem um livro chamado Academia da Alma. E eu até indico a você, porque a linguagem que Paulo está usando é a linguagem dos ginásios, a linguagem das competições, a linguagem dos treinos. É uma academia da alma. Como é que eu desenvolvo uma vida piedosa? Não é possível aqui cobrir tudo, mas eu vou dizer a você qual é o caminho e dar alguns princípios. Veja só, vida piedosa inclui alguns exercícios espirituais. O exercício da adoração, o exercício da leitura da Bíblia, o exercício da confissão, o exercício do serviço, o exercício da comunhão com os irmãos, o exercício do contentamento, o exercício ou a prática da gratidão, da santidade, da humildade, do domínio próprio, da simplicidade. São as chamadas disciplinas espirituais, exercícios espirituais, que eu quero desafiar você a ler livros sobre isso. Há vários livros. Um deles é um livro da Ultimato, Práticas Devocionais, e o livro do pastor Israel Belo de Azevedo, da Igreja Batista Itacuruçá, no Rio de Janeiro, Academia da Alma. Exercite-se na devoção, pratique a devoção, verdades que eu e você precisamos levar em conta no desenvolvimento de uma vida devota e piedosa. Há alguns estímulos que Paulo usou para com Timóteo e usa para nós também. Primeiro deles é o seguinte: ao buscar uma vida devota, piedosa, considere a necessidade do compromisso pessoal. A Nova Almeida Atualizada traduz o versículo de número 7 da seguinte maneira: exercite-se pessoalmente, há essa ênfase, exercite-se pessoalmente na piedade. Vale a pena aparecer a expressão pessoalmente, porque se você deseja crescer espiritualmente, é preciso um compromisso pessoal. Você precisa assumir um compromisso pelo seu crescimento. Todos aqueles que praticam exercícios físicos sabem disso, da importância do compromisso. Eu tenho uma rotina de exercício, sempre gostei de praticar exercícios físicos, as minhas caminhadas, mais jovem praticava natação, mas nos últimos 5 anos, chegando então aos 50 anos, eu falei assim, olha, eu preciso agora de um personal, eu preciso de alguém que esteja ao meu lado, porque eu tenho a tendência de fugir de alguns exercícios que eu não gosto. Eu, por exemplo, eu gosto de correr na esteira, eu gosto de levantar alguns pesos, mas eu não gosto de abdominal, eu não gosto de fazer abdominal, e tem que fazer. Então, são outros exercícios que são mais doloridos, e a minha tendência, logicamente, é fugir. E eu me recordo, que aí contratei esse personal, uma ovelha querida aqui, ele lá em casa, na academia do prédio, a minha esposa, ele dá o treino, e aí tem uma rotina. E ele me manda todo mês a rotina, porque ele vai 2 vezes por semana, os outros dias eu sou responsável, pelo menos mais 1 ou 2 vezes, sou eu responsável. E eu tenho aprendido que o meu treinamento, a minha evolução, e eu faço exercício para ter, por exemplo, manter uma boa saúde, porque eu quero servir a Deus aí pelo menos mais uns 40 anos no ministério, então eu estou aí, mas pela saúde, eu tenho que ter um compromisso, porque Ele me manda o treino, e se eu simplesmente leio aquele treino e não coloco em prática, não tem compromisso. Há um compromisso. Eu tenho o compromisso de ir outros dias na academia, pelo menos mais 1, já que ele vai 2 vezes por semana, mais 1 eu tenho que ir e fazer o treino. Como é importante, na vida cristã é a mesma analogia. Nós precisamos assumir o compromisso pelo nosso crescimento espiritual. A Bíblia fala disso, da salvação como sendo algo que Deus opera, o crescimento espiritual, a santidade, Deus opera, mas tem a nossa parte. A Bíblia fala, por exemplo, é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar. É Ele que coloca em nós a inclinação para desejar. Mas diz também, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O crescimento, queridos, é uma obra conjunta, é o meu esforço
com a graça de Deus. Eu não sou capaz, por conta própria, fazer. Se dependesse só de mim e de você, falharíamos. Mas a devoção, a vida piedosa, a vida de adoração, de leitura da Bíblia, de oração, de comunhão com os irmãos, de simplicidade, de gratidão, exige da nossa parte um compromisso pessoal. Considere, então, a necessidade desse compromisso pessoal. Desenvolver a vossa salvação. Timóteo, Paulo está dizendo, era responsável por seu progresso na piedade. Cada um de nós é responsável por esse compromisso com seu próprio crescimento. Como no mundo dos esportes, ninguém vai conseguir um nível olímpico sem treinamento diário. Nós também não vamos nos tornar piedosos, queridos, se nós não praticarmos os exercícios espirituais. Dias atrás, na verdade, pouco mais de uma semana, eu, na classe de batismo online que nós temos agora, por causa desse tempo de pandemia, uma nova aluna entrou na classe. Já frequentava a igreja por volta de um ano, até antes da pandemia, depois durante a pandemia assistindo online, e ela veio para a nossa classe. Então, no primeiro dia, ela já entrou na segunda ou terceira aula, então eu fui apresentá-la. E eu pedi para que ela falasse um pouquinho sobre ela. E ela contou o seguinte: pastor, olha, eu vim para a igreja, eu sabia da história, essa primeira parte, eu vim para a igreja através de uma amiga me convidou, eu vim para a igreja, e foi tão bom, e contou a transformação que Deus está fazendo na vida dela, e ela disse, olha pastor, minha vida mudou, e eu como trabalho fora, e eu estudo, faço faculdade à noite, eu agora então acordo todo dia, 5:30 da manhã, para poder ler a Bíblia e estudar e orar. Queridos, uma nova convertida, entendendo que ela precisa assumir o compromisso com o crescimento espiritual dela. Ela quer uma vida devota, uma vida piedosa. Ela já está entendendo, ela quer crescer na fé. E ela disse então, já que eu trabalho o dia todo e eu estudo à noite na faculdade, eu acordo 5:30 da manhã para ler a Bíblia, estudar e orar. Eu vislumbro uma vida futura dessa querida irmã marcada por piedade, porque ela está se exercitando na piedade. Ela entendeu que ela tem que ter esse compromisso. Você precisa ter esse compromisso. Eu espero que você assuma o compromisso de ter uma vida cristã mais consagrada, mais profunda, a partir dessa semana da largada. Em segundo lugar, é preciso considerar o ganho de longo prazo. Queridos, algo que nós aprendemos por quem faz academia ou algum exercício, que algumas vezes dói. E eu me vejo lá, por exemplo, na academia, quando o meu professor, o personal, manda que eu corra durante alguns minutos 12 quilômetros, na velocidade de 12 quilômetros por hora. Não é fácil. Quando ele pede ali, ele intercala, corre 3 minutos ou corre 5 minutos e assim vai. Não é fácil. Mas eu vou dizer a você, ao final de cada treino, quando eu vou para casa, eu falo assim, que bom, eu já vejo o resultado. Aquele dia é muito melhor, aquela noite de sono é muito melhor, os efeitos ao longo da semana, porque a gente considera. E eu estou vislumbrando, quando eu faço academia, o seguinte, os benefícios a longo prazo. Eu quero cuidar do meu corpo para poder ser mais útil para o Senhor e ter mais condição. O mundo grego sabia disso, na época de Paulo, davam bastante valor ao exercício físico. Já existiu o atletismo. Alguns acham aqui que Paulo está dizendo assim, olha, porque algumas traduções nos levam a pensar assim, não, exercício físico não tem valor, o que importa é o exercício espiritual. Mas Paulo não diz isso, ele fala assim, o exercício físico tem algum valor, o exercício físico tem o seu lugar. Ele escrevia para um grupo de pessoas que sabia do valor, não poderiam nem deveriam achar que tudo era o físico. Mas ele diz assim, ele não está contrastando, dizendo assim, um serve e o outro não. Era o mundo das Olimpíadas, queridos. Havia em Corinto, como disse, os jogos istmicos, que realizados a cada 3, 4 ou 5 anos. Paulo não nega o valor do exercício físico. Pelo contrário, ele usa como um exemplo. O exercício físico, para nós hoje também é muito importante. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo, olha, Timóteo, não negligencie
a prática da devoção. E ele explica aqui, porque é um ganho de longo prazo. Olha o que diz o texto. O exercício físico, diz o verso 8, tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Ao assumir o compromisso com a prática da devoção, considere os benefícios de longo prazo. Ele diz, olha, o exercício físico tem valor aqui nessa terra, mas o espiritual, a devoção, leva para a vida futura. Nós cuidamos do corpo porque queremos ter um corpo saudável para ser usado por Deus, mas cuidamos da alma porque sabemos que ela é eterna. Não existe uma dicotomia, na verdade se completa. Agora eu gosto de uma expressão que diz o seguinte, li uma frase, alguns atribuem a Agostinho, não temos certeza, Agostinho de Hipona, diz o seguinte, cuide do seu corpo como se você fosse viver eternamente. Cuide de sua alma como se você fosse morrer amanhã. Cuide do seu corpo como se você fosse viver eternamente. Cuide da sua alma como se você fosse morrer amanhã. Olha só, o que ele está dizendo. Cuide do seu corpo porque você depende dele talvez por uma longa vida. Você precisa estar bem. Mas da sua alma é urgentíssimo. Esteja pronto para ser chamado por Deus a qualquer momento. Cuide da sua alma com tal urgência que se Cristo voltar, você já estará plenamente em forma espiritual para se encontrar com o Senhor. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, nos desafia a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui a palavra conhecimento, a ideia é conhecimento de Jesus por meio da sua palavra. Não é conhecimento teórico, mas conhecimento prático. Queridos, exercitar-se na devoção, na piedade, é conhecer melhor a Jesus por meio da comunhão com Ele. Há um autor, pastor Joshua Kamen Kang, autor do livro O Caminho da Transformação, que ele diz, o conhecimento é algo maravilhoso, mas o fato de acumulá-lo, falando de conhecimento teórico, o conhecimento é algo maravilhoso, mas o fato de acumulá-lo não garante uma transformação cada vez maior. No máximo, esse conhecimento produz pecadores mais bem informados. Queridos, muitas vezes o conhecimento teórico, conhecimento que é necessário de Bíblia, de teologia, de história eclesiástica, de história da igreja, de história bíblica, Novo Testamento, Antigo Testamento, tudo isso, mas não pode se resumir ao conhecimento teórico, é preciso colocar em prática, porque às vezes somos apenas pecadores mais bem informados e não somos devotos e piedosos. Crescer no conhecimento de Jesus é crescimento pessoal. Paulo diz a Timóteo, exercite-se na piedade, na devoção. Conheça sim de doutrina, mas também na vida devocional, porque é possível ter doutrina e ser imaturo. Crescer na graça, crescer no caráter e a tornar-se semelhante a Jesus. Portanto, na prática da devoção, considere o ganho de longo prazo. Você vai estar diante do Senhor e Ele vai dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar, elegemos a devoção, a piedade como alvo número 1 da nossa vida. É preciso também considerar a necessidade de esforço. O apóstolo Paulo diz o seguinte, verso 10, trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Olha a expressão que ele usa, as expressões. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar. Queridos, a palavra trabalhamos arduamente é um termo esportivo, é a imagem de um atleta agonizando, contraindo os músculos ao máximo. O personal, sempre quando vai para o próximo treino, depois que eu passei 2 dias ali, no próximo treino com ele, ele pergunta assim, sentiu muita dor? Porque ele tem a tese, essa é a tese correta, a dor é necessária porque está exigindo dos nossos músculos um pouco mais, está indo além do que é da zona de conforto.
exercitarmos na devoção, queridos, exige da nossa parte esforço. Lembram dessa irmã que eu citei? O esforço de acordar 5:30 da manhã para estudar a Bíblia. Tem o esforço de aprender a perdoar, o esforço de buscar a comunhão e a reconciliação com o irmão, o esforço de ter uma vida simples, o esforço de parar de reclamar e começar a agradecer, o esforço de vencer as distrações, de adorarem ao Senhor em espírito e em verdade, o esforço de reconhecer que somos pecadores, de confessar os pecados. Toda e qualquer área da vida exige um esforço. Aliás, a linguagem do esforço é uma linguagem bíblica. Os autores falam que a vida cristã, queridos, exige esforço. O salmista, Salmo 63, verso 1 diz: ó Deus, Tu és meu Deus, eu Te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Vejam só a linguagem de desejo, de esforço. Eu Te busco de todo o meu coração. Não é isso que Deus diz lá em Jeremias, quando fala com Jeremias, capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Considere o esforço para desenvolver ou para praticar a devoção. Buscar ao Senhor de todo o coração. Se você não fizer disso uma decisão, a prioridade, você não vai crescer. Paulo, quando fala da sua conversão, lá em Filipenses capítulo 3, ele fala dessa linguagem de esforço, ele fala assim: prossigo para alcançar, a fim de conquistar, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. E ele fala: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Queridos, linguagem de esforço. Linguagem, olha, não que eu alcancei, diz Paulo, mas estou me esforçando e eu vou alcançar. Pedro também, que aprendeu o que é desenvolver a devoção na sua segunda carta, capítulo 1, ele fala: diante de tudo isso, esforcem-se, diante das promessas de Deus, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, ao conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a esperança, à perseverança a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é o esforço. Considere o esforço necessário para você ter uma vida piedosa. Há necessidade de esforço da nossa parte. Ele diz: empregando todo o vosso esforço. Pedro também diz: antes crescei na graça e no conhecimento, isso é, estejam constantemente crescendo. Queridos, os cristãos, para quem Pedro escreve, já estavam crescendo. Timóteo, servo do Senhor, já estava crescendo, mas Paulo e Pedro usam a mesma ideia. Paulo fala: esforcem-se ou exercita-se na piedade. Faça esforço para crescer na piedade. Trabalhe arduamente, como eu faço, e continue a lutar. E o apóstolo Pedro, a mesma coisa, que devemos reunir todo esforço, esforçai-vos cada vez mais. Crescer em algo exige esforço, é um esforço perseverante. Jerry Bridges afirma o seguinte, autor de vários livros, ele fala o seguinte sobre piedade. Olha só, guarda essa expressão. A piedade, diz ele, ou a devoção, tem bom preço e jamais entra em liquidação. Ela nunca vem de maneira barata e fácil. Queridos, a piedade tem bom preço e jamais entra em liquidação. Ela nunca vem de maneira barata e fácil. Ela exige esforço. E por fim, queridos, exercite-se na devoção, considerando o poder da influência. O texto diz aqui: seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza.
Queridos, a prática da devoção, o exercício da devoção tem impacto não somente na sua vida pessoal, mas tem impacto na vida da sua família, impacto na vida daqueles que vivem ao seu redor, impacto na vida da igreja, impacto, queridos, na vida de todo aquele que vive com você. Uma vida de devoção, de exercício. Nós nos tornamos bons exemplos e estimulamos a outros a viver assim. Seja exemplo nas palavras, seja exemplo na conduta, seja exemplo no amor, seja exemplo na fé, seja exemplo na pureza. Queridos, somos desafiados a nos exercitarmos na devoção. Eu espero que você faça 2 compromissos a esse respeito. Decida fazer exercício físico, vale a pena. Se você não tem nenhum impedimento de saúde, vá fazer exercícios, faça sua caminhada, faça no seu ritmo, faça alguma coisa, mexa se faz bem para o seu corpo. Mas mais importante do que isso, já que a nossa vida aqui é temporária, o corpo um dia volta a ser pó. Mais importante é essa palavra, esse estímulo e esse desafio do apóstolo Paulo a Timóteo e a nós. Exercite-se na devoção. O que é devoção? Uma atitude pessoal para com Deus, que resulta numa vida agradável a Ele. É uma atitude pessoal, de humildade, diante de Deus, que leva à demonstração dessa vida com uma prática agradável. Devoção é Deus no centro da sua vida. É considerar Deus em tudo que você faz. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça para a glória do Senhor. Exercita-se na devoção. Você está pronto para tomar essa decisão de colocar Deus no centro, de ser alguém piedoso? Você está pronto para assumir um compromisso de maior consagração? Devoção. Exercite-se na devoção. O relacionamento com Deus é a base para todas as outras iniciativas na nossa vida. Você deseja ter um relacionamento mais profundo com Deus? Se você deseja, exercite-se na devoção. Vou dizer a você o seguinte: matricule-se na academia de Deus. Se matricule ou matricule-se na academia espiritual. É a melhor escolha que você pode fazer para este novo ano. Que Deus faça de 2021 o melhor ano da sua vida, porque você decidiu exercitar-se na devoção, porque você assumiu o compromisso de uma consagração pessoal. Que Deus abençoe, queridos irmãos, e que essa igreja, neste ano, nos próximos anos, possa ver o resultado, o impacto positivo de um grupo de irmãos e irmãs que decidiram exercitar-se continuamente na devoção, serem consagrados a Deus, e essa igreja vai ver os resultados. Que Deus te abençoe e vamos juntos participar no início desse ano da academia espiritual para a glória de Deus. Que Deus a todos abençoe e vamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te oferecer.
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pastor Elias, como sempre, muito obrigado por as suas palavras que agora entraram nos nossos corações. A academia da alma. Academia é uma coisa que muitas vezes nós entendemos ser uma coisa boa, mas é difícil. O difícil é se motivar para se exercitar. E no ramo espiritual não é diferente. Mas tem a ver com devoção. Devoção precisa ser exercitado. Devoção é considerar Deus em todas as coisas. É servir a Deus em todas as áreas do nosso viver. E nós podemos até entender isso. É realizar tudo em nome de Deus e para a sua glória. Isso tem a ver com a academia da alma. Que essas verdades possam permear não apenas o seu pensamento, mas chegar até o coração para mudar muitas vezes o seu estilo de ser, colocando Deus à frente de tudo e de qualquer consideração na sua vida para a honra e glória dele. Nós queremos lembrar que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. A nossa IBC TV tem uma entrevista com a Ruth Salviano às 20 horas. Assista e convide todos que você puder para assistir, para homenagear dessa maneira as mulheres. E parabéns, você mulher, para o seu dia amanhã. Não é apenas amanhã, é todo dia, mas em específico amanhã também. Lembramos também do nosso culto de quinta-feira, 19h30, como resolver o seu maior problema. Venha, traga outras pessoas, um momento para você poder saber um pouco mais sobre esse tema e convidar pessoas que estão também, de alguma forma, precisando ouvir uma palavra destas. É uma oportunidade de você poder compartilhar da sua fé de uma maneira que é bastante relevante à vida de todos que irão assistir. Eu quero que você tenha uma ótima semana, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, o seu caminhar durante essa semana. Esses últimos instantes, enquanto toca a música, o refrão, use para agradecer a Deus e se preparar para uma nova semana.